E aí galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do Pínamo Pensante pra vocês. E é um prazer estar conversando com vocês hoje em plena quarentena contra o coronavírus. E as favelas aí estão batalhando e estão lutando, dando orgulho aí de demonstração de conhecimento contra esse maldito vírus aí, né? Bom, esse podcast, pode-se dizer assim, esse podcast, estilo podcast, é para falar de alguns assuntos aleatórios sobre o bairro Pirambu e sobre a influência das mídias na imagem, no imaginário das pessoas, tanto que mora no Pirambu como quem é de fora, a respeito do bairro. Isso é muito importante. Bom, eu baixei aqui a dissertação de mestrado da... Eu acredito que ela é doutora atualmente, acho que ela já fez o doutorado, da Débora Marques da Silva, que tem a dissertação de mestrado dela da Universidade Federal, que ela fala sobre Pirambu e suas geografias. Porém, por mais que o tema seja Pirambu e suas geografias, o tipo de geografias é um tipo de geografias culturais, uma cadeira específica, assim, que ela fala sobre muita cultura, sobre os jornais, sobre a mídia, sobre a influência da cultura midiática em um lugar, a visão, a lente que as pessoas enxergam o mundo e etc. E isso é interessante porque se você pegar aqui, ó, ela fala assim numa parte da dissertação aqui, que ela fala assim, a dissertação é pequena, tem 200 páginas, ela fala que é como o Jornais Expresso considera um instrumento que exerce determinada ação sobre o leitor, impondo como ele deve pensar que assuntos serão discutidos. Desse modo, o leitor é conduzido a pensar sobre o que está sendo dito, aceitando ou rejeitando, e o que não foi dito não está em pauta. Também são discursos. O que ela quer dizer é que os jornais eles vão impondo assuntos, vão impondo tema, vão impondo discussões que muitas vezes os leitores sabem que não é verdade, ou então pelo menos não é a totalidade da verdade, é só uma parte da verdade, e que muitas vezes esses assuntos que não são abordados, eles existem, mas eles não estão em pauta na grande mídia. Aí o que acontece no Pirambu? Aí ela continua. Nesse contexto, observei que o Pirambu quase sempre aparece nos discursos do jornal atrelado a representações que empanam a sua imagem, ou seja, que tira o brilho, que esconde a sua imagem, levando o leitor à noção de um espaço problemático. Bom, eu trouxe esse tema sobre o jornalismo e a ótica, a visão de mundo que as pessoas têm fora e dentro do Pirambu sobre o próprio bairro, é que a influência do jornal é gigante. Eu cito o jornal porque é onde que constrói literalmente nosso imaginário. Só pra você ter uma ideia aqui, vou pegar aqui, eu coloquei violência no Pirambu, o que aparece na internet? Parece aqui Jornal Tribuna de 2018, violência no Ceará mudou o perfil nos últimos anos, a conta especialista, e cita os dos bairros mais perigosos, o Pirambu que tem as facções criminosas. Aí já tem o G1 de 2015 também, Barra do Ceará, e Pirambu lideram roubos e furtos em Fortaleza. Aí tem da G1 do Globo também, há 4 dias atrás, fala, homem é morto e outro baleado na praia do Pirambu. Aí tem mais, tem trabalhos de mestrados e doutorado sobre mapa da criminalidade que citam o Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Moura Brasil. Olha, Moura Brasil e bairro Pirambu, se você pegar a história do jornal que cita a Zona Oeste, a maioria dos jornais na época, desde os anos 60, 70 até os anos 30, desculpa o palavreado, mas meteram o pau no Pirambu. Questão de difamação. Sempre falava que aqui tinha marginalidade, sempre que falava que aqui só tinha flagelado, ladrão, prostituição, tudo que não presta aqui. Eu não tô querendo dizer que não existe bandido, que não existe pessoas de má índole no bairro Pirambu, mas que são uma minoria. Todo mundo sabe que é uma minoria. Que a maioria são pessoas dignas, trabalhadoras, com seus defeitos, claro, com suas faltas de educação, com aquele e outro, mas em sua maioria que também existe muita gente, intelectuais, artistas, universitários, pessoas de bem, empresários, grandes empresários, não falando só microempreendedor, não, grandes empresários, que muitas vezes são rejeitados, parece que não existe. Se a gente pegar as pessoas que falam sobre a Zona Oeste, principalmente sobre o bairro Pirambu, acham que aqui é um bando de flagelado ainda, que aqui ainda é aquela galera da seca que tá aqui alojada nesse tempo aí, que tá abandonada. Mas não, pô, a gente sabe que aqui não é assim, que existe violência, existe, mas que aqui, em boa parte, não é essas coisas de violência também. Já foi muito, mas não é tanto. Pode ter surgido picos de violência essas brigas de facções, mas os moradores não é tanto violência assim. Não é à toa que o próprio empreendedorismo dentro do bairro cresceu muito. E se fosse tão violento assim, ninguém ia querer empreender nesse bairro. E teve pessoas de fora. Eu conheço famílias que montaram empresa aqui, que são do Rio Grande do Norte, tem umas que são do Maranhão, tem outras coisas que vieram pra cá e implementaram aqui no bairro Pirambu, porque dá dinheiro e tá dando lucro, entendeu? Mas, ou seja, essa visão que a gente tem, ó, já tem aqui o Jornal Povo de 2020 agora, né? Jovem morre vítima de bala perdida, tem aqui violência, 2010, violência que é no Pirambu, ou seja, um monte de coisa associada ao bairro do Pirambu de violência. Se tem alguma coisa legal que a gente encontra aqui, que a mídia falando coisa boa do Pirambu, é esse daqui, deixa eu ver aqui. Pirambu. Deixa eu ver. Ela fala sobre o crescimento da economia do bairro Pirambu. Beleza? Fala sobre o crescimento da economia do bairro Pirambu, que isso foi bom. Se eu não me engano, foi o Diário Verdes Mares que fala sobre o crescimento. Aí também
Isso mudou muito, o Pirambu tá cada dia melhorando, querendo de estrutura. Temos areninhas, temos o calçadão, temos um monte de coisa, porém a mídia fala sempre na questão de violência, de droga, de morte, disso e aquilo. Eu não tô dizendo que isso não acontece. Acontece sim. Isso acontece. Existe traficantes, existe droga, existe morte no bairro Pirambu. Mas é uma minoria insignificante. Me diz uma coisa. Quantos empresários, tanto de grande porte como pequeno empreendedor, tem no Pirambu? Eu não consigo contar. Existem milhares aqui no Pirambu. Quantas pessoas você vê sendo entrevistadas? Quantos empresários você vê sendo entrevistados? Quantos universitários tem no Pirambu? Eu acredito que tem milhares também universitários no Pirambu. Quantos desses jovens aí entrevistados? Quantos desses jovens têm oportunidade de ser entrevistado pela mídia, de expor a sua vida, da sua superação de vida? Quantas pessoas do Pirambu conseguiu sair da extrema pobreza e hoje em dia está vivendo uma vida de classe média? Muitos. Quantas pessoas do Pirambu conseguiram um patamar de estabilidade econômica bacana? Muitos. Esses caras são entrevistados? Não são. Por quê? Não sei. Porque eu acredito que violência, droga, essas coisas dão mais audiência para jornais e também já fixa mais ainda aquela imagem que a Débora Marques da Silva expõe no seu mestrado, que diz que a mídia ela faz isso, né? Ela atrela as representações para tirar essa imagem do Pirambu. Ela cria uma imagem do Pirambu e não é que não exista. Existe de fato. Mas que é um pedaço, é 30% do que é o Pirambu. O Pirambu tem 70% que muitas das coisas não são expostas para a maioria. Ou seja, aqui tem, por exemplo, estou com um livro aqui, bacana que só, do irmão, eu falo irmão porque eu acho que é assim que se fala, que é irmão, o irmão Nacélio, que é da igreja católica, irmão Nacélio Ferreira de Lima, eu sigo ele no Instagram e no Facebook, gente muito boa, ele é da igreja católica, ele escreveu o livro, ele escreveu o livro junto com as pessoas da, só ver aqui, desculpa, ele escreveu o livro junto com, deixa eu ver, bom, com o Instituto Religioso Nova Jerusalém. Ele escreveu esse livro, o irmão Nacélio, e ele fala sobre, o nome do livro é Um Monge Missionário, a vida e obra do Padre Caetano. Esse livro é excelente, conta muita coisa da história do Pirambu e da vida do Padre Caetano. E esse livro conta coisas fantásticas. A gente tivemos aqui um monge, depois você dá uma pesquisada aí para se tornar monge, o que precisa, cara, é décadas de estudo de teologia, sem contar de abdicação, de entrega da sua vida para a obra religiosa. E o Padre Caetano, ele era poliglota, ou seja, um cara que conhecia diversas línguas, era um cara altamente intelectualizado, ele entendia do que estava falando. Então esse cara veio aqui pro bairro Pirambu e fez, assim como o Padre Hélio, fez mudanças radicais. A gente tem aqui o Instituto Nova Jerusalém, que lá você tem muitas coisas fantásticas lá, não tive a oportunidade ainda de visitar, mas está fazendo coisas inacreditáveis no bairro Pirambu, fez e ainda continua fazendo. Lá tem diversas obras interessantíssimas, isso fala, tem muita coisa que, conteúdo religioso para você ir visitar lá eles debatem, eles fazem todo o papel intelectual na teologia, muito interessante. E bom, essas coisas existem no bairro Pirambu, poucas mídias falam. Aqui existe também pessoas, artistas capazes e bem preparados para o mercado da arte, etc. E ninguém vê falando. Aqui a gente existe músicos, excelentes músicos que se formam no UFC, etc. E que ninguém fala, ninguém comenta sobre esse tipo de pessoas, essas pessoas qualificadas, essas pessoas que superaram a sua vida, mesmo ter morado no bairro Pirambu, um dos bairros pobres aqui de Fortaleza, conseguiram superar e cresceram. E não é exceção, cara. Boa parte das pessoas conseguem. São poucas as partes que se envolvem na marginalidade, que não conseguem nada da vida. A maioria consegue, pouco, mas consegue. E isso deveria ser registrado, isso deveria ser guardado, isso deveria ser noticiado, porque só maldade, só tristeza, só morte, só miséria que são noticiados nas grandes mídias falando sobre o bairro Pirambu, e as coisas boas não são, entendeu? Por exemplo, o próprio jornal do Pirambu News, que é algo extremamente bacana, que foi algo que cresceu assim muito nos últimos anos, são poucas vezes noticiados na grande mídia. Agora tem muita gente que faz trabalho acadêmico sobre isso, mas, cara, a maioria da galera tem que aparecer, essa galera tem que aparecer, essa galera boa aqui do bairro Pirambu tem que aparecer. Por quê? Porque vai ter que dar exemplo para as próximas gerações. Se o que os outros jovens vão vir, que já vão entrar na era digital, já estão dentro da era digital, eles vão falar a respeito do Pirambu e só descobre que só tem miséria, morte, etc, e vagabundagem, coisa que é uma minoria que existe no bairro, são poucas pessoas que vivem nessa vida, a maioria são trabalhadores comuns, outros são universitários, outros são empreendedores, etc. E se os jovens não prestarem atenção nessas pessoas, meu amigo, não vai ter exemplo. Então é por isso que eu quero deixar assim esses assuntos aleatórios, dizer bem claro que a mídia já tem trabalhos aqui acadêmicos, eu mostrei que fez um papel errôneo a respeito do bairro Pirambu. Isso nos prejudica até hoje, isso prejudica pessoas, porque as pessoas que não conhecem o bairro Pirambu vão ter preconceitos, e esses preconceitos vão ter ações ruins a respeito não só de pessoas, como até investimento. Ninguém vai querer abrir um negócio aqui, ser sócio de umas pessoas daqui para empreender alguma coisa aqui, porque pensa que aqui no Pirambu só tem vagabundo, só tem malandro, né? Sim, mas esse preconceito, porque de décadas e décadas a mídia foi colocando essa ótica, essa visão sobre o bairro que de fato tem fundo de verdade, claro, existe
homicídio, morte acontece aqui, mas não é direto e também não é todo mundo que está envolvido com isso. A maioria, 90%, são pessoas, acredito mais, eu boto 99% dos moradores são pessoas de bem, são pessoas que querem viver a vida o máximo de solidariedade com o bairro, com o cuidado, etc. possível, e que a mídia constrói uma versão do Pirambu que não existe na vida real. E é isso, e eu indico esse livro, Um Monge Missionário, do irmão Nacelli, muito bom. E é isso que eu quero trazer esse assunto, fiquem com Deus, espero que essa pandemia passe logo, que o Pirambu volte e o Brasil volte a funcionar, que a economia volte a crescer, pelo menos, porque a gente tá precisando. E espero que todos tenham saúde e fiquem na paz. Falou.